Shabbat Shalom. Nada melhor do que um Shabbat para falarmos sobre a questão do Shabbat. Então, acompanhe comigo hoje o estudo Shabbat, uma questão de fé e não de dia. Todos os anos sou questionado diversas vezes em relação à questão do Shabbat. São cristãos querendo se assegurar que podem continuar seus cultos nos domingos. Judeus alegando que os cristãos não cumprem a Torá. Outros alegam que encontraram no judaísmo messiânico sua nova religião ou fé, e agora se sentem na obrigação de cultuar no sábado e não no domingo. Será mesmo? Por este e muitos outros motivos é que o meu desejo é trazer aqui uma reflexão séria e profunda sobre esta questão que incendeia as redes sociais, dividindo cristãos e judeus, não somente no Brasil, mas também em Israel e no mundo inteiro. Vamos aos fatos nas Escrituras, a única fonte realmente válida para tratar do Shabat. Não vou publicar o que o rabino esse ou aquele falaram do Shabat, nem o que o bispo, arcebispo, pastor, padre falou ou determinou. Vou me deter aos fatos que estão descritos na Bíblia. Shabat, o sétimo dia de descanso. Vamos ler Gênesis 2, versículo 2 e 3. Ora, havendo Deus completado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Neste versículo, podemos ver que o Shabat foi o primeiro elemento santificado na face da terra por Adonai. Isso aconteceu há cerca de 6.000 anos atrás. Não foi rabino ou pastor quem disse, foi o Criador. Ele não disse que era relativo, que era domingo ou segunda-feira. Deixou claro, é o sétimo dia, ou seja, Shabat. O Shabat aparece como dia de descanso e dia santo em diversos outros textos da Bíblia, conforme nós vamos ler a seguir. Em Êxodo 16, 26 a 27, está escrito: 6 dias o colhereis, mas no sétimo dia é sábado. Nele não haverá. Mas aconteceu ao sétimo dia que saíram alguns dos povos para recolher e não o acharam. Bem, esse texto está tratando do recolhimento do maná no deserto. E Deus deixa claro que naquele dia, no Shabat, não haveria maná. Não haveria necessidade de recolher, de fazer um trabalho, de armazenar as coisas, porque simplesmente não haveria maná. Vejamos o que está escrito em Êxodo 16, 29 e 30. Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso Ele, no sexto dia, vos dará pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. Esse texto fala que Deus supriria para o povo de Israel o maná suficiente na sexta-feira, para a sexta-feira e para o Shabat, evitando assim que o povo precisasse trabalhar no Shabat. Vejamos o que está escrito agora em Êxodo, capítulo 20, 10 e 11. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Aqui nós vemos claramente o motivo real pelo qual Deus santificou. É para que o homem precise descansar nesse dia. Esse texto é parte dos 10 mandamentos, apesar de que o sábado, como nós lemos anteriormente, começou lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2 a 3. Ora, havendo Deus completado o dia sétimo, a obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera.
O sábado aparece também nos 10 mandamentos. Ele é o terceiro mandamento, sendo que os 2 primeiros são em relação a Deus e a sua santidade, sendo Ele o único Deus que deve ser honrado e adorado. O Shabat é o primeiro mandamento que o homem deve cumprir em relação a algo terreno, o 7º dia da semana. Daí podemos ver quão grande é a sua importância. Obviamente, a lista de textos que reforça a imensa importância da guarda do Shabat aparece nas Escrituras pelo menos 165 vezes, e mais de 180 vezes como o 7º dia. Ninguém tem autoridade para retirar o Shabat e a sua santidade da Bíblia. Para reafirmar isso, o próprio Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, deixou claro sua posição em relação à Torá e à lei. Em Mateus 5:17, podemos ler: Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Ora, se Yeshua disse e cremos que ele veio cumprir a lei, ou seja, a Torá, ele veio para cumprir também o sábado, o Shabat. Mas como cremos, sendo ele um no eterno Criador, ele veio estabelecer um novo padrão para o Shabat. Não o Shabat legalista e humano regido até então pela elite judaica religiosa, mas um padrão de graça e misericórdia. Vejamos o que está escrito em Mateus 12, 10 a 12. Eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, e eles, para poderem acusar a Jesus, interrogaram dizendo: É lícito curar no Shabat? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão nela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem no Shabat. Yeshua HaMashiach estabelece através deste evento de que algo supera a lei. E isto se chama misericórdia, compaixão, amor autêntico pelo próximo, pela criação e criatura, a fim de demonstrar que a Torá, regida por Adonai, em pessoa, é superior à Torá que é regida pelos homens. Yeshua não perde tempo, contraria seus conterrâneos e conclui a cura do paralítico na mão. Leiamos Mateus 12, 13. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como a outra. No texto a seguir, podemos aprender que praticar o bem, a misericórdia e servir a Adonai durante o Shabat nada tem a ver com violar o sábado. Ao contrário, torna-o ainda mais santo, pois a bondade e a misericórdia não são características de um homem natural, caído no Éden. São características do homem restaurado. Estes atos são atos de louvor e verdadeira adoração ao Eterno. Praticar a graça e a misericórdia é mostrar ao mundo e a Satã que Adonai é bom e é verdadeiro. Leiamos Mateus 12, 3 a 8. Ele, porém, disse: Acaso não leste o que Davi fez, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, e com eles comeram os pães da propiciação, que não era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é seu Senhor. Devemos guardar o domingo ou o sábado? Bem, em primeiro lugar, não vou citar nenhum texto que apoie esta ideia da guarda do domingo. Fazê-lo seria leviano, e tentar adaptar as escrituras sagradas a uma doutrina satânica, que é um dos pilares da doutrina da substituição, é um crime. Alegar que o povo de Israel foi substituído pela igreja é negar a palavra de Adonai desde Gênesis ao Apocalipse. A fim de tirar qualquer sombra de dúvida,
a respeito deste assunto, coloco a seguir um ponto final na exposição feita pelo apóstolo aos gentios. Paulo, Shaul HaSheliach. Leiamos Romanos 11, de 1 a 5. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele falava a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Leiamos agora Romanos 11, 11 a 15. Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo. E, porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação dos da minha raça, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? O apóstolo Paulo revela algo aqui tremendo, que nos últimos dias a aceitação do povo de Israel por Adonai trará a vida entre os mortos. Os cultos devem ser no domingo ou no sábado? A expressão primeiro dia da semana aparece 34 vezes na Bíblia, nenhuma vez no Tanar, ou seja, o Velho Testamento, muito menos na Torá, o Pentateuco. Agora, vamos aos fatos. Muitos padres, pastores, cristãos alegam que descansam no domingo porque Jesus ressuscitou neste dia. Mas o texto não diz isso. Diz que é do fim do sábado. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Mateus 28:1. O problema grave para esta interpretação está no fato de que alguns cristãos identificam como Yeshua, Jesus, sendo crucificado quando iria começar o sábado, conforme podemos ler a seguir. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Ora, o centurão que estava de frente dele, vendo-o assim expirar, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e de Salomé, as quais o seguiram e o serviram quando ele estava na Galileia. E muitas outras tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Marcos 15, 37, 42. Para o leitor leigo, fica claro que aparentemente algo estava errado. Se Jesus fosse crucificado na véspera do sábado e ressuscitasse no domingo de manhã, como poderia ter ficado morto por 3 dias? Bem, a resposta para isso está no próprio texto. O dia da preparação, conforme podemos ler, nos revela que não se tratava de véspera de um sábado comum, mas sim de um sábado festivo. Estamos falando da expressão sábado como descanso da festa de Pêssar, ou seja, o principal dia da Páscoa judaica, e não do 7º dia da semana. O que reforça ainda mais este argumento é entendermos que quando Mateus fala do dia em que as mulheres visitam o túmulo após a ressurreição, ele deixa claro que aquela era a manhã do primeiro dia da semana. Ele fez isto para não confundir aquele sábado com o anterior. Um era o sábado da festa de Pêssar e outra era o sábado, o 7º dia da semana. Sendo assim,
A compreensão desse texto dentro da ótica judaica resolve-nos dois problemas. O primeiro é a questão dos 3 dias, e o segundo é a questão do dia santo, que continuou sendo o mesmo, o Shabat, o sábado. A importância de salientar que em Israel, desde a antiguidade, os dias não começam pela manhã, mas ao pôr do sol. O que faz completamente o conceito de que o dia em que o Yeshua ressuscitou foi o domingo. Sim, é verdade que as mulheres compraram perfumes e aromas no Motzei Shabbat, ou seja, após o pôr do sol, e visitaram o sepulcro no dia seguinte pela manhã. Mas em nenhum texto diz claramente que Yeshua ressuscitou no domingo pela manhã. Vejamos o que está escrito em Lucas 24, 1 a 3. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida no sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo de Jesus. Note que em outros textos, todos, quando chegam ao túmulo durante a madrugada de domingo, já encontraram no vazio. Portanto, alegar que Yeshua ressuscitou no domingo pode ser uma alegação falsa. Gostaríamos de salientar que nosso desejo é nos determos somente no texto e nada mais. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. João 19, 42 e 21. Os cristãos, de uma forma geral, utilizam como base para o domingo como dia de culto apenas esses 2 versículos a seguir. Em Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios 16, 2. Que está escrito: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que não se façam colheitas quando eu chegar. No primeiro texto se trata de um caso especial, onde Paulo, em visita, precisou se reunir com os crentes, pois tinha que prosseguir viagem no dia seguinte. No segundo caso, ele pede para ordenar o recolhimento de ofertas no primeiro dia da semana por um motivo óbvio: o constrangimento, evitando que se tratasse de dinheiro no Shabat, sábado, que era o costume de apenas tratar de coisas espirituais, e evitava se ligar com dinheiro e ofertas, seguindo o exemplo de Yeshua, que criticou o comércio e a ganância no templo. Na realidade, não há nenhum texto em toda a Bíblia que nos diga que o dia de culto deve ser o sábado ou o domingo. O culto no templo era feito, de fato, todos os dias. E conforme podemos ler acima, os sacerdotes prestavam culto também no sábado. A questão do sábado não é uma questão de dia de semana, mas sim uma questão de viver em obediência e fé nas leis de Adonai, que são imutáveis, conforme o próprio Yeshua declarou em Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Agora, vamos entender o que significa o dia do Senhor. Uma outra alegação falsa utilizada para justificar a adoração no domingo é a expressão o dia do Senhor, que aparece em toda a Bíblia 27 vezes. Quase todas elas associado com um dia profético futuro, onde Adonai se manifestará e julgará as nações, estabelecendo a justiça eterna. Em apenas uma passagem dá a entender que se trata de um dia de semana, conforme podemos ler a seguir. Vejamos em Apocalipse 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta. Infelizmente, de forma leviana, muitos associaram esta passagem ao domingo, o que realmente não tem base alguma para isso.
até mesmo porque o dia do Senhor sempre foi tratado como Shabat, o sábado, pois aquele grande dia da eternidade também é chamado pelo autor do livro dos Hebreus como dia de descanso, literalmente em hebraico, sábado, Shabat. Ainda é muito importante ressaltar que o autor do Apocalipse era o discípulo e apóstolo João. Ele era um seguidor fiel de Yeshua e da lei judaica. Portanto, não confundiria de forma alguma o dia do Senhor com qualquer outro dia que não fosse o Shabat, pois ele mesmo ouviu Yeshua dizer, em Mateus 12, versículo 8, porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Agora vamos entender que Shabat é uma questão de fé e atitude. Os sacerdotes tinham o privilégio de adorar servindo no templo mesmo no Shabat. Os sacerdotes serviam a semana inteira. Sobre eles regiam leis diferentes das leis que regiam sobre o povo. A pergunta que devemos fazer é: quando desejamos e podemos adorar? Ser um verdadeiro adorador e servo autêntico de Adonai não depende na realidade de dia algum, mas sim depende de obediência. Santificar o Shabat não significa guardar o sábado aos moldes da lei judaica. Ao contrário, Yeshua mostrou que existe uma forma mais excelente de guardar o sábado, praticando misericórdia e o bem, glorificando e exaltando o seu santo nome, manifestando seu amor aos que necessitam. Obviamente que se você se encontra limitado por questões sociais de ter sua folga e seu dia de adoração no sábado, porque todas as empresas exigem que os trabalhadores trabalhem nesse dia, sua sobrevivência é mais importante do que isso. Isto está de acordo com o que Jesus disse a respeito do sábado, que o sábado foi feito para o homem. Mas se você optar pelo Shabat, faça-o. Prefira sempre obedecer ao sacrificar. Isto não necessariamente quer dizer que sua comunidade, sinagoga ou igreja precisam a partir de agora se reunir no sábado. De fato, os discípulos de Jesus não se reuniam somente no sábado ou no domingo. Eles o faziam todos os dias, conforme nós podemos ler a seguir, em Atos 5:42. Todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Vejamos o que está escrito em Atos 17:17. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Agora veja o que está escrito em Romanos 14:5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Então, o que aprendemos é que o legalismo do domingo é pecado, e o legalismo do Shabat também é pecado. O mais importante é sabermos que, de fato, o dia santo é o Shabat e não o domingo. A obediência é algo que agrada profundamente ao Eterno. Porém, devemos tornar nossas vidas santificadas todos os dias. Todo dia é dia de nos apresentarmos ao Senhor em louvor e adoração, como sacrifício vivo perante Ele. Se você escolher santificar o domingo, isso é algo bom. Porém, se santificar o sábado, isso é algo ainda melhor. Mas se santificarmos todos os dias, isto é algo maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Desde Sião, Miguel Nikolevski, do Café Torá. Não esqueça de fazer like, de compartilhar e de se inscrever em nosso canal.